Pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Fernando Nobile, psicólogo, terapeuta, um estudioso do conhecimento humano. E hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito deste encerramento de 2023. 2023 está chegando ao fim e um ano que, para muitos, foi um ano de sucesso, foi um ano de conquista, foi um ano de batalha. Para outros, o ano foi como qualquer outro. E talvez para outros o ano não tenha sido muito fácil. Muito pelo contrário, às vezes o ano foi bastante difícil. Eu queria dizer para você assim, independentemente de como foi o seu ano, se o seu ano foi maravilhoso, se o seu ano foi médio, se o seu ano foi muito dificultoso, não importa. O que importa é que você está finalizando este ano. Quantas pessoas desejaram estar em 2023 e não estiveram? Quantas pessoas ao longo deste ano, infelizmente, partiram desta dimensão, partiram deste mundo? E eu, você, até o presente momento em que estou gravando este vídeo, estou aqui ainda neste plano para poder ainda executar tarefas, executar uma missão que eu tenho. E é exatamente sobre essa missão que eu quero falar neste vídeo. Você alguma vez já refletiu o porquê de você estar aqui? Muitas pessoas se perguntam, né? De onde vim? Por que vim? Para onde vou? Se é que vou, né? Então, o que estamos fazendo aqui neste mundo? O que estamos fazendo aqui neste plano físico? Esta é uma dúvida que paira sobre a cabeça da maioria das pessoas. A maioria das pessoas tem essa dúvida, tem essa pergunta. Uns conseguem respondê-la através, por exemplo, da filosofia, outros da religião, outros de filosofias das mais diversas ordens e categorias. Mas o que de verdade estamos fazendo aqui? Por que nós nascemos? Por que nós vivemos neste mundo que, diga-se de passagem, dependendo do local em que você nasceu neste planeta e dependendo da condição financeira, sobretudo, que você nasceu neste planeta, esse planeta pode ou não vir a ser o melhor planeta para se viver, né? O melhor local para se viver. Então, qual o sentido da vida? Qual o propósito da vida? Por que estamos aqui neste mundo? Se você parte do princípio que você nasceu vamos assim dizer, do pensamento de Deus, né? Deus te criou, Deus te colocou aqui neste mundo, Deus te colocou aqui neste plano. Deus tem um propósito para você. Agora, esse propósito que Deus tem para mim e para você, por que para uns esse propósito me parece bastante privilegiado, né? Para outros, nem tanto. Uns nascem em berço de ouro, outros não nascem nesse berço de ouro. Olha que interessante, uns nascem num berço de ouro e não têm a mínima noção dessa questão de Deus, dessa questão de transcendência, de espiritualidade. Outros nascem em áreas ou famílias ou regiões extremamente pobres, extremamente sem recurso material nenhum, sem recurso financeiro algum. Outros nascem, por exemplo, em locais onde há guerra, onde há perseguições, onde há uma série de restrições, uma série de proibições. E quando a gente está falando de Deus, né, quando a gente está se relacionando com o transcendente, aquele que criou, né, aquele que fez tudo,
a gente começa assim, pô, mas por que Deus privilegia alguns e não privilegia outros? Por que Deus dá muito para uns e dá pouco para outros, né? Qual o propósito disso? Qual o sentido de alguns, como a gente costuma dizer, nascerem em berço de ouro e outros nascerem, por exemplo, paupérrimos, em situações difíceis, né? Em alguns países, por exemplo, que a fome assola, que a violência assola. Qual o propósito de Deus? Por que Deus faz esse, vamos assim dizer, esse joguete conosco? Dá muitos para uns, poucos para outros, médio para alguns, quase nada para outros. Por que Deus faz isso? Essa é uma pergunta que muitos se fazem, né? Sobretudo agora no final do ano, onde a gente reflete um pouco sobre o que foi o ano que está terminando e planeja, né? Faz uma série de planejamentos e estratégias para o ano que está iniciando. Isso é muito comum de nós refletirmos. E eu queria dizer para você que essas indagações que você faz, eu também já fiz, tá? Eu, a um determinado momento da minha vida, também fiz esse questionamento, quis saber por que alguns têm tantos, outros não têm quase nada e outros não têm nada, né? E aí, depois de muita reflexão, depois de muito estudo, depois de realmente pesquisar todo o conhecimento que a humanidade produziu, todo o conhecimento que a humanidade favoreceu, uma coisa eu entendi, uma coisa eu compreendi. Deus, Deus não tem nada a ver com isso. Não é Deus que possibilita. Não é Deus quem dá. Eu vejo, às vezes, por exemplo, muitas igrejas ministeriais falando, né? Porque Deus vai te prover, porque Deus vai te dar, porque Deus é isso, porque Deus concedeu, né? Eu vejo muitos profissionais que normalmente pertencem a igrejas mais ministeriais ou evangélicas, como as pessoas falam, e as pessoas falam assim, nossa, glória a Deus, porque Deus me deu esse trabalho, Deus me deu esse emprego, Deus possibilitou que eu tivesse o meu carrinho, olha, Deus é que me agraciou com isso, Deus é que me agraciou com aquilo. Eu falo assim, gente, mas por que Deus agraciou alguns e não agraciou outros, né? Tá, algumas pessoas têm tudo na vida porque se esforçam para ter tudo na vida. Agora tem pessoas que não fizeram nada, nada, e tem. Então, a gente chega à conclusão que isso não tem nada a ver com Deus, né? Deus não dá nada para ninguém. O que Deus faz com cada um de nós é criar. Então, Deus um dia criou tudo. Bom, primeiro, não pense em definir Deus, porque você não vai conseguir. Você vai morrer e não vai ter definido Deus. Deus a gente não define, no máximo a gente sente. Tentar dizer que Deus é que está dando, Deus é que está proporcionando, também não. Tá? Deus, ele fez eu costumo dizer assim, ele fez uma primeira obra, ele criou tudo. Ele criou o que existe no universo. Tudo é uma criação dele. Tudo passou por ele primeiro. Porém, depois que ele cria tudo, ele entrega tudo ao ser humano. Ele entrega tudo à sua criatura. E aí, aqui neste mundo, vão nascendo novas pessoas. Aqui neste mundo, vão nascendo novas criaturas. Estas criaturas, elas vão nascendo nos lugares em que de verdade elas têm que nascer. Não é Deus que quer que você nasça na pobreza. Não é Deus que quer que você nasça na riqueza. Não é Deus que quer que você tenha carro, que você tenha casas, que você tenha isso, aquilo e aquilo outro. Isso não tem nada a ver com Deus. Tá? Deus só tem um propósito, a criação.
A criação é de Deus. O resto somos nós, seres humanos, que vamos conquistando. Então, eu, de repente, nasço num seio familiar, por exemplo, ou num núcleo, onde não há recursos, vamos assim dizer, materiais. O outro, talvez, nasce em um local riquíssimo em recursos materiais. O que esse aqui fez de errado por ter nascido num local menos privilegiado e o que o outro fez de bom para nascer num lar totalmente privilegiado? Não tem nada a ver, né? O Cristo uma vez falou no seu evangelho, porque perguntaram para ele, né, o cego lá de nascença, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse assim? E aí Jesus responde assim, nem ele e nem os pais. Ele simplesmente nasceu assim para que o poder de Deus se manifestasse. O que é esse poder de Deus se manifestasse? Talvez você interpretaria isso como um milagre de Deus, né? Para que Jesus, na época, né, pudesse operar um milagre naquela pessoa e assim as pessoas vissem o poder de Deus. Bom, primeiro que os milagres da Bíblia não são bem o que a gente muitas vezes lê na Bíblia, né? Tem muita gente que lê a Bíblia como sendo um livro de milagres, né? De que aqueles milagres ali relatados de verdade são milagres que aconteceram. Não, aquilo ali são histórias e aquilo ali tem um propósito, né? Assim como a gente conta normalmente uma fábula para criança, para que a gente extraia algum conceito daquela fábula, para que a criança aprenda um conceito, a Bíblia, eu penso da mesma forma. A Bíblia ela traz um texto, ela traz uma história, ela traz uma fábula. Em cima dessa fábula, a gente tira um ensinamento. Então, essa manifestação de Deus, né, que ocorreria, por exemplo, no cego, não tem a ver muito com o milagre dele voltar a enxergar, mas tem a ver com a possibilidade da experiência que esse cego pode fazer a mais de Deus. Ou seja, se ele está destituído da visão, muito provavelmente, ou com certeza, os outros sentidos estão mais aguçados, estão mais aptos a captar. Então, esta pessoa está mais apta a captar sons, está mais apta a captar cheiros, né? A captar texturas pelo tato. Então, talvez essa manifestação, né, para que a glória de Deus pudesse ocorrer nele, ele está com os outros sentidos mais abertos, mais apropriados. Então, uma pessoa que nasceu, vamos pôr assim, em situações de muita falta de recursos físicos, né? Ou até recursos financeiros, esta pessoa está desprovida da matéria, de tudo aquilo que a matéria pode provocar de bom na pessoa e ao mesmo tempo de ruim, né? Porque a matéria muitas vezes escraviza. Então, esta pessoa está mais apta a fazer uma experiência deste mundo diferente daquela que talvez nasceu em berço esplêndido, nasceu em berço mais, vamos assim dizer, com mais recursos. Então, a experiência da vida que aquela pessoa irá fazer é diferente da experiência que aquela outra que nasceu numa região mais simples irá fazer. Aquele que nasceu numa região de mais paz vai fazer uma experiência do mundo diferente daquele que nasceu numa região de violência, de guerra, né? de morte, de perseguição. Aí você vai dizer assim para mim, mas o que você está querendo dizer com essa experiência? Veja, quem nasce na paz tem mais chance de descobrir o que tem na paz para que promova, onde há guerra, essa paz. E quem está na guerra tem a experiência
de aprender a desenvolver uma capacidade muito maior em termos de defesa, em termos de ser mais perspicaz, de ter mais audácia, de ser uma pessoa muito mais, vamos assim dizer, proativa. E aí, essas duas pessoas, ou essas duas situações, precisa mostrar para nós o quanto que nós precisamos aprender, tanto com aquelas regiões de mais paz, onde a gente fica, vamos assim dizer, meio que anestesiado, porém, esse meio anestesiado muitas vezes cria em nós comodismo. E aquela pessoa que nasceu nessas regiões mais violentas, ela cria uma proatividade maior, por quê? Porque ela precisa sobreviver, ela precisa achar formas dela sair fora dessa situação. Então, nos dois lados, nós temos que aprender a acelerar mais ou a diminuir mais. Tudo nessa vida é um ensinamento. Tudo nessa vida serve para nosso aprendizado. Aquilo que parece muito ruim, na verdade não é. A gente precisa olhar o lado bom daquilo ali. Agora, é claro, essa questão de nascer em berço esplêndido ou nascer em berço que falta recursos também tem um outro viés, tem um aspecto mais complexo que, assim, nesse vídeo aqui eu não consigo explicar isso para você, porque também tem um outro propósito. Na verdade, tudo na vida tem um propósito, né? Nada acontece neste mundo por acaso. Tudo que existe tem um significado. Mas neste primeiro momento, ou neste vídeo, o que eu queria chamar a atenção de você é exatamente sobre isso. Quem nasce numa região de paz, quem nasce numa região de guerra, não tem nada a ver com mérito, tá? Tem a ver com aprendizado. Tem a ver com aquilo que quem está na paz precisa aprender com quem está na guerra, e quem está na guerra precisa aprender com quem está na paz, tá? Não é que eu vou fazer paz, claro, fazer paz seria ótimo no mundo inteiro, mas não é porque quem nasce na guerra precisa fazer guerra na paz. Talvez sim, mas a guerra que a gente está se referindo aqui é aquele sacudir, é aquele mexer, né? Já que em fim de ano a gente quer muito fazer revisão daquilo que nós fomos esse ano e nós planejamos aquilo que queremos ser no próximo, então esse exemplo aqui eu acho que fica legal para você. Você precisa aprender para o próximo ano um pouco do universo da guerra, porque na guerra ou você se esforça, ou você fica esperto, ou você fica proativo, ou você fica ligeiro, ou você com certeza estará fadado a morrer, né? Então, se você quer ser melhor no próximo ano, você vai precisar aprender com a região da guerra. Só que a região da guerra vai te ensinar tudo isso. A ser mais proativo, a ser mais ligeiro, a ser mais prático, a ser mais ágil. Porém, você precisa trazer tudo isso para o universo da paz, que é estar bem consigo mesmo. Aquela sensação de paz, aquela sensação de tranquilidade, aquela sensação de leveza. Tudo isso associado com a situação de proatividade, de corrida, de ser esperto, ser melhor. É isso que você tem que fazer para que, de verdade, o próximo ano que você está desejando ser melhor, é isso que você precisa fazer para que você possa ter, de verdade, esse ano melhor que você está se referindo, tá? Então, tudo aquilo que você quer de melhor para a sua vida para o próximo ano, você precisa aprender com os extremos. A paz e a guerra. O sofrimento e vamos assim dizer, a saúde da vida. Então, na doença, é possível aprender alguma coisa? Isso, muito. A doença ensina muito para cada um de nós. A morte ensina para cada um de nós também. Então, nós precisamos olhar para as dualidades da vida e pegar o que de melhor cada uma delas produz. Então, na negatividade, existe coisa boa.
Na positividade também existe coisa boa. A gente só precisa aprender o que de bom retirar. Veja bem, será que no lodo não existe nada bom? Será que do lodo não pode sair nada bom? Pensa, reflete. Você vai descobrir que é possível tirar muita joia dentro do lodo. Então, não olhe para as coisas do mundo com esse significado de por que que Deus permitiu que uns nascessem bem de vida e outros nascessem miseráveis financeiramente falando? Talvez você seja um desses lados, né? Talvez você está me vendo e está numa situação financeira ruim. E talvez você está me vendo e está numa situação financeira muito privilegiada. Isso não tem nada a ver com Deus quer. Isso tem a ver com missão de vida. Isso tem a ver com projeto de vida. Isso tem a ver com você descobrir o que de melhor você pode tirar em uma e em outra situação. A vida é uma verdadeira escola. A vida é uma verdadeira universidade. E você tem disciplinas que aparentemente não têm significado nenhum, mas que depois, quando você parte para a prática, você vai perceber o quanto aquilo ali foi importante na tua formação, o quanto aquilo ali foi importante na sua vida. Então, para fechar esse ano, eu queria deixar para você essa reflexão, para você realmente parar para olhar, parar para perceber o que de melhor a vida tem para te oferecer. E para definitivamente com essa história de que é que Deus quer assim, Deus quis assim, Deus não quis nada, Deus não quer nada, tá? Deus apenas construiu. Nós, seres humanos, é que vamos continuar, vamos assim dizer, desenvolvendo e administrando este mundo. Tá? O carro que você ganhou, o carro que você conquistou, a casa que você conquistou, o salário que você conquistou é mérito seu. Não tem nada a ver com Deus. Deus não é, nunca foi Deus de matéria. Deus cuida do teu espírito. Deus cuida da sua essência. Agora, materialidade não é nada a ver com Deus. Então, para com essa baboseira, desculpa a expressão, de que Deus te deu isso, que Deus te deu aquilo, que Deus vai te dar, que Deus vai te prover. Deus não vai dar, não vai prover nada. Não levante cedo para trabalhar, não, para você ver o que você vai conseguir na vida. Não se esforce, não, para você ver o que você vai conseguir na vida. Então, para de colocar mérito para quem não tem. Não que isso não seja bonito de Deus, né? Mas isso não tem nada a ver com Deus. Então, o novo ano, o que você quer? O ano de 2024, né? Eu estou gravando isso aqui em 2023, finalzinho. O ano de 2024 de sucesso, de prosperidade, de vida plena, que você tanto deseja e tanto almeja, você só transformará isso em realidade se você fizer a sua parte, se você se esforçar, se você perceber e aprender que os opostos da vida têm muito, mas muito a nos ensinar, muito a nos dizer. Lembre-se, terapia é vida. Bora viver? Até a próxima, pessoal.